Nas aulas passadas, aprendemos sobre o que é o computador e quais peças fazem parte do seu arranjo. Aprendemos que existem peças externas e internas, além de ver qual a função de cada uma delas individualmente. Aprendemos também que hardware é a parte física do computador e software são os programas instalados dentro dele. Aprendemos um pouco sobre um dos sistemas operacionais mais usados do mundo, o Windows. Vimos também como navegar por pastas e arquivos e analisar informações sobre o nosso computador e também como localizar e abrir nossos programas dentro do Windows. Na última aula, descobrimos o pacote Office e todas as ferramentas que ele contém. Desbravamos mais a fundo a ferramenta Word, descobrindo o mais poderoso dos editores de texto digitais do mercado atual e permitindo assim que você desenvolva e salve os seus próprios documentos digitais para poder facilmente editá-los, compartilhá-los ou imprimi-los. Na aula de hoje, aprenderemos sobre outra ferramenta muito utilizada do pacote Office e que também é top de linha no seu mercado. Aprenderemos sobre o Microsoft PowerPoint, uma ferramenta desenvolvida para auxiliar o cliente a criar apresentações de slides, ou seja, uma ferramenta que vai permitir que você crie slides com informações de diversos assuntos, cheio de ferramentas para te ajudar ao seu dispor. Ele permite que você salve essa apresentação no seu computador, duplique ela fazendo cópias e novas versões, compartilhe ela, edite e até imprima a sua apresentação. É uma ferramenta muito útil para professores, podendo montar apresentações para aulas, que tanto auxiliarão os alunos durante as aulas, quanto para material de estudo. Palestrantes podem desenvolver seus assuntos dentro dos slides e apresentá-los de forma bem mais clara ao seu público. Estudantes, tanto quanto no ensino fundamental, quanto médio e superior, poderão utilizar o Microsoft PowerPoint durante toda a sua vida acadêmica em apresentações para apresentar trabalhos às suas classes e professores. Empresários têm na mão uma forma de informar seus funcionários de forma prática normas da empresa e também notificar mudanças e direcionamentos. Uma ferramenta ideal para diversas situações e que por muitas vezes é utilizada para reuniões em diversos ramos, podendo abranger praticamente qualquer profissional do mercado. Lançado em 1990 pela Microsoft, o PowerPoint tem, na verdade, como maior característica a grande capacidade de criar slides com qualidade impressionante, contendo áudios, textos, cores, imagens, vídeos e até efeitos especiais, todos acessíveis de forma simples e objetiva. Com o tempo, o PowerPoint foi, com o passar das décadas, evoluindo através das suas mais de 10 versões somente para a plataforma Windows, sem contar aparelhos de outras plataformas, como os da Apple e celulares e smartphones. A cada nova versão, muitas melhorias foram implantadas e hoje, na sua versão 2016, o Microsoft PowerPoint é uma das ferramentas digitais mais usadas da história. E como ele funciona? O PowerPoint é dividido em 4 partes. Na parte superior, as abas de menu no topo, que contém ferramentas para editar e inserir informações nos slides. Em segundo lugar, temos o slide sendo editado, que se posiciona ao centro, tomando a direita da tela. O PowerPoint vai permitir que um slide seja editado por vez, esse é o slide que estaremos editando. Em terceiro lugar, temos a paleta contendo todos os slides, posicionada à esquerda. Ela nos permite navegar pelos slides criados, remover slides, duplicar eles e criar novos slides para nossa apresentação. A barra de status no rodapé, com informações sobre a apresentação e recursos como Zoom, é o quarto e último elemento. Vamos agora então abrir o Windows para abrir finalmente a ferramenta e pôr a mão na massa. Com a tela do nosso Windows aberta, vamos estar na nossa área de trabalho. Partindo da nossa área de trabalho, vamos abrir o menu Iniciar. Lembrando que esta versão que estamos utilizando do Windows é a versão 10 durante todo o curso, e a versão de cada um dos programas do Microsoft Office é a versão 2016. Então, o Microsoft PowerPoint que vamos utilizar neste curso é o 2016. Para abri-lo então, vamos direcionar o cursor até o menu Iniciar e escrever PowerPoint. A partir da nossa busca, vamos encontrar o Microsoft PowerPoint 2016 e clicando nele, o Microsoft PowerPoint, ao ser aberto, nos traz a uma tela com várias opções de temas.
Esta ainda não é a tela onde nós vamos estar trabalhando para montar a nossa apresentação. Nesta tela, existem várias opções de layouts padrão para aplicarmos a nossa apresentação. Sendo assim, podemos buscar um layout já pré-definido, com várias opções visuais. Aplicando um destes temas, vamos estar aplicando ele a todos os slides da nossa apresentação, fazendo com que ela siga uma identidade visual com muito mais facilidade. Não vamos utilizar temas agora, mas mostraremos a utilização deles mais para frente nesta videoaula ainda. Vamos começar aplicando uma apresentação em branco, clicando 2 vezes nesta opção. E agora sim, vamos ser direcionados para a tela principal do Microsoft PowerPoint, onde vamos poder editar os nossos slides. Perceba que, ao abrir o Microsoft PowerPoint, nós já temos aqui em cima as abas com as ferramentas que podemos utilizar, a seção de slides que foi criada e o slide em edição neste momento. Para criar um novo slide, basta clicar com o mouse lado direito na seção de slides e clicar em Novo Slide. E dessa forma, podemos navegar entre os slides da nossa apresentação, modificando um de cada vez. Com o nosso primeiro slide aberto, podemos ver que temos 2 seções. Uma primeira seção escrito Clique para adicionar um título e uma segunda seção escrito Clique para adicionar um subtítulo. Neste caso, temos 2 seções de texto dentro do nosso slide. Estas seções servem para que nós possamos clicar nelas e adicionar qualquer texto dentro delas, dentro de uma formatação pré-definida. Neste caso, podemos observar aqui em cima na barra de ferramentas qual a formatação desta caixa de texto que foi selecionada. Ela tem fonte calibre, com tamanho 60, não está nem negrito, nem itálico e nem sublinhada, e provavelmente tem a cor preta. Neste caso, estamos no nosso primeiro slide da apresentação, o slide que será usado como capa. Este slide, então, terá como título Primeiro Slide. Logo abaixo dele, temos uma outra seção clicável que define onde vamos colocar qual o subtítulo do nosso primeiro slide. Nele, então, colocaremos um Prime Cursos. Então, primeiro slide do nosso curso da Prime Cursos de Microsoft PowerPoint. Vamos agora criar o nosso segundo slide. Para criar o segundo slide, vamos clicar com o mouse lado direito, Novo Slide. Agora, temos mais 2 seções para adicionar textos. A primeira seção pede para colocar um título. Agora, então, como é o segundo slide da nossa apresentação, já deve ter algum conteúdo. Vamos fingir que este slide é o slide que será feito por um professor para apresentar a seus alunos de uma determinada matéria. Então, aqui colocaríamos o assunto 1. E no slide de baixo, vamos poder colocar tópicos para o nosso assunto 1. Podemos criar agora mais um slide. E ele vai ter a mesma formatação do slide anterior. Voltando agora para o nosso primeiro slide, vamos fazer algumas modificações nele para poder usar alguns recursos das nossas abas de ferramentas. Podemos então, com as nossas abas de ferramentas, navegar dentre várias opções dentro do Microsoft PowerPoint que trarão opções para nós modificarmos com mais precisão, praticidade, nossa apresentação de slide, podendo deixar ela da forma como desejarmos. Vamos então modificar a cor do título do nosso slide. Vamos colocar ele em negrito e modificar a cor dele para verde. Dessa forma, nosso primeiro slide agora tem o título de cor verde. Para fazer isso, nós fizemos o quê? Primeiro, selecionamos o texto que desejamos modificar dentro da nossa caixa de texto. Depois, fomos na opção negrito e selecionamos ela. Podemos colocá-lo ou tirá-lo do negrito clicando neste botão. Nesta opção, podemos modificar qual a cor que desejamos para o nosso slide. Neste caso, selecionei a opção verde. Perceba que só a primeira caixa de texto sofreu as alterações. A caixa de texto inferior não sofreu nenhuma das alterações. Podemos então definir uma outra cor para o texto que se coloca embaixo. Vamos colocar então a cor azul. Temos então no nosso primeiro slide um título verde em negrito e um subtítulo azul que não está em negrito. Muito bem, com nossa apresentação de slides agora com 3 slides, vamos dentro do primeiro slide colocar uma imagem. Para colocar uma imagem dentro da nossa apresentação de slides, vamos clicar na aba Inserir e vamos clicar na opção Imagens. Na opção Imagens, vamos poder buscar dentro do nosso computador, dentro de todas as pastas que existem neles, podendo navegar por entre as pastas
abrindo ou fechando elas, e selecionar a imagem que for desejada. Neste caso, vamos selecionar esta imagem com um sorriso. A imagem então abre dentro do nosso slide com várias opções para edição que nós podemos visualizar aqui em cima. Perceba que nós saímos da aba Inserir e fomos para a aba Formatar com várias outras opções diferentes das que existiam antes. Quando a nossa imagem abre desta forma, podemos clicar no meio dela e reposicionar ela dentro do nosso slide, e também podemos clicar nas bordas dela para modificar o tamanho dela. Vamos então diminuir a nossa imagem e posicionar ela um pouco mais ao lado dentro do nosso slide. Sempre que clicamos na imagem, a aba Formatar é aberta, e quando desselecionamos a imagem, voltamos para a aba Página Inicial. Clicando então na imagem novamente, na aba Formatar, podemos clicar nesta opção que mostra estilos para nossa imagem. Dessa forma, podemos colocar molduras e formatos para nossas imagens, criando uma identidade visual para todas elas dentro da nossa apresentação. Neste caso, não vou selecionar nenhuma, deixando a nossa imagem sem nenhum estilo. Podemos ver também que na aba Página Inicial, temos uma série de outras ferramentas que podem ser utilizadas a nosso favor. Na aba Página Inicial, então, temos ferramentas como criar um novo slide. Além de clicar com o mouse do lado direito em Novo Slide na seção de Slides, podemos criar um novo slide a partir desta opção na aba Página Inicial. Temos também para modificar o layout dos nossos slides e redefinir modificações. Clicando agora dentro de uma caixa de texto, podemos habilitar as opções de modificação de texto, modificando o alinhamento dele, como se estivéssemos no Microsoft Word. Perceba que o alinhamento dele modifica apenas dentro da sua própria seção, como se cada seção fosse um pequeno documento do Word, e temos aqui à direita opções para criar novas caixas de texto, ou flechas e formas geométricas dentro do nosso slide. Vamos então criar uma forma geométrica e uma outra caixa de texto para nosso slide. Digamos que nós desejamos colocar uma caixa de texto na parte inferior do nosso slide para colocar o nome do autor da nossa apresentação. Para isso, vamos selecionar esta opção e dizer qual o tamanho que a nossa caixa de texto terá, clicando e arrastando, criando este retângulo que representará a nossa caixa de texto, e quando nós soltarmos o mouse, poderemos ver que a nossa caixa de texto foi criada. As propriedades do texto da nossa caixa serão definidas aqui em cima, na aba Página Inicial. Então, se modificarmos a fonte que está definida aqui, estamos modificando a fonte que existirá dentro deste texto. Vamos então deixar a fonte calibre. Vamos aumentar a nossa fonte, colocando o tamanho 28, e vamos colocar a cor verde. Autor, João. Dessa forma, você pode adicionar quantas caixas de texto quiser ao seu slide. Podemos também criar formas geométricas, como nesta opção aqui, onde vamos criar um círculo dentro do nosso slide. Podemos então enviar o nosso círculo para trás, colocando ele por trás dos outros conteúdos que já existiam dentro do slide. Podemos deletar uma caixa de texto, uma forma geométrica ou uma imagem, apenas selecionando ela e clicando na opção Delete. E perceba que, quando criamos o nosso primeiro slide, ele tinha título e subtítulo. Quando criamos o nosso segundo slide, ele tinha título e tópicos. Essa diferença entre os slides acontece porque cada vez que criamos um novo slide, podemos definir qual será o seu tipo, e ele já virá com um layout padrão. Na prática, podemos destruir todas as informações que existem no slide e começar a criar as nossas caixas de texto nós mesmos. Mas existem já opções pré-definidas de slides que nós podemos utilizar. Vamos explorar algumas delas. Clicando na opção Novo Slide, aqui na aba Página Inicial, podemos ver quais são os tipos de slide que existem. Vamos criar primeiro um slide de título. O slide de título é o primeiro slide que nós criamos, que pede para colocar um título e um subtítulo. Clicando com o mouse lado direito no slide que está selecionado e clicando em Excluir Slide, podemos excluir um slide que não desejamos. Clicando na opção Novo Slide, vamos agora colocar um slide com um título e um conteúdo. Esse é o slide que nós criamos pela segunda vez, que tem uma área para adicionarmos um título e uma área para adicionarmos tópicos. Cada vez que apertamos Enter nestes tópicos, ele cria uma nova bolinha com um novo tópico. Perceba que, quando não temos nenhum conteúdo desenvolvido, nós temos algumas opções aqui no meio desta caixa de texto. Estas opções nos trazem botões rápidos para adicionar alguns elementos dentro do nosso slide, como imagens, por exemplo. Ou então,
Podemos adicionar tabelas, gráficos, elementos como Smart Art, vídeos e imagens online, que são opções que você vai poder desbravar melhor no curso exclusivo de Microsoft PowerPoint oferecido pela Prime Cursos. Agora vamos então explorar outros tipos de slide, o cabeçalho da seção. Este é um tipo de slide que vai trazer um título e uma área para nós colocarmos um texto mais abaixo do que seriam antes o título e o subtítulo que existiam no primeiro slide que nós vimos. O próximo slide, o slide de título e conteúdo. A diferença é que existem duas seções para se colocar conteúdo. Podendo então colocar imagens tanto na esquerda quanto na direita. Temos também a opção de slide de comparação. Esta formatação de slide é muito parecida com a anterior, a diferença é que ela traz duas opções para colocarmos dois subtítulos antes das áreas para colocar o texto. Temos também a opção de somente título, em slides onde na parte inferior vamos colocar uma imagem, por exemplo. Temos o slide totalmente em branco, caso seja necessário colocar apenas imagens, ou então criar um layout nosso do zero. Temos também a opção de slide, que é um conteúdo com legenda, e a opção de slide, que é uma imagem com legenda. Estes são os tipos de slide padrão que nós podemos utilizar dentro do Microsoft PowerPoint para facilitar a nossa vida na hora de criar as nossas apresentações. Vamos então criar um pouco de conteúdo dentro de cada um deles, para que nós possamos ver uma apresentação de slides rodando e testá-la na prática. Muito bem. Agora, temos todos os nossos tipos de slide preenchidos, vamos agora poder utilizar o recurso do Microsoft PowerPoint que nos permite visualizar a nossa apresentação de slides. Clicando no botão F5, podemos abrir a nossa apresentação de slides, o que fará com que ela fique em tela cheia, e cada vez que apertarmos na seta direita ou clicarmos na tela, a nossa seção de slides irá pular para o próximo slide. Clicando na seta à direita, vamos para o próximo slide. Clicando na seta à esquerda, voltamos para o slide anterior. Aplicando setas à direita, nós podemos navegar por entre todos os slides que foram criados. E desta forma, podemos pular para as próximas partes da nossa apresentação. Veja a diferença entre cada um dos nossos slides, baseado no layout que foi selecionado. Clicando no botão ESC, podemos voltar à nossa área de edição para voltar a editar a nossa apresentação. Clicando no F5, voltamos para a apresentação de slides. O Microsoft PowerPoint nos traz a opção de aplicar temas padrão dentro das nossas apresentações de slide. Esses temas nos trazem a possibilidade de modificar facilmente as nossas apresentações para que elas tenham layouts agradáveis e visualmente muito bonitos, mesmo com poucos cliques. Para visualizar essa opção, vá até a aba Design e verifique esta seção. Nela, podemos selecionar vários estilos diferentes para a nossa apresentação. Perceba que colocando o mouse em cima de um estilo, nós já podemos visualizar como ele vai ser aplicado à nossa apresentação. Perceba que, ao aplicar um estilo, nós estamos modificando completamente toda a forma como a nossa apresentação está disposta. Isso acontece porque estes temas não modificam só as cores e as imagens do nosso slide, modificam também as estruturas dos layouts padrão. Vamos selecionar esta opção e ver como a nossa apresentação foi modificada. Observe como temos agora muitos estilos diferentes para a nossa apresentação. Vamos observar apertando F5. Veja como a cor do círculo que nós criamos modificou, bem como o posicionamento dos nossos textos, e verifique também, nosso texto está totalmente maiúsculo, isso também é uma alteração feita pelo tema. Navegando para os próximos temas, vemos que na parte inferior se mantém esse estilo de madeira como se fosse um deck, que é o estilo da identidade visual do nosso slide. E na parte superior, temos essa barra bordô, que vai acompanhar todos os nossos slides. Isso então cria uma identidade visual, deixando a nossa apresentação de slides mais bonita, e dessa forma, podendo agradar muito melhor o seu público. Lembrando que essa alteração foi feita a um clique. Caso seja necessário ou você deseje trocar o seu tema, basta selecionar um novo tema e toda a apresentação vai obedecer este novo layout.
Quando você estiver criando as suas apresentações, pode já desde o começo aplicar os seus temas e montar o seu slide já com um tema definido. Para fazer isso, basta selecionar um tema no começo do desenvolvimento da apresentação, ou então já selecionar um tema na página que abre quando você abre o Microsoft Word para criar a sua apresentação já dentro de um tema selecionado naquele momento. Para criar um novo slide com um tema definido, basta criar um novo slide e ele já vai conter um tema definido dentro dele. Para salvar a sua apresentação de slides assim que ela estiver pronta, basta você clicar na aba Arquivo e vir na opção Salvar como. Neste momento, você vai escolher em que pasta do seu computador a sua apresentação irá ficar salva. Eu vou selecionar a área de trabalho do meu computador. Agora, podemos dizer qual vai ser o título do nosso slide. Neste caso, ele já está sugerindo o primeiro slide. Vou deixar esse título, perceba que a extensão dele é .pptx, isso significa que ele é uma apresentação de PowerPoint e só poderá ser aberto pelo Microsoft PowerPoint. Clicando no botão Salvar, nosso arquivo irá para a área de trabalho. Vamos fechar o Microsoft PowerPoint e verificar que a nossa apresentação está aqui. Para abrir a nossa apresentação novamente, basta clicar 2 vezes nela e o Microsoft PowerPoint irá abri-la exatamente da forma como foi deixada da última vez. Caso alguma alteração seja feita, por exemplo, vamos modificar o tema para esse tema azul, e agora seja necessário salvar a nossa apresentação novamente, nós não precisamos criar um novo arquivo. Podemos simplesmente vir na opção Salvar, e agora essas alterações foram aplicadas àquele arquivo que já existia. Se nós fecharmos a nossa apresentação e abrirmos ela novamente, ela manterá as alterações que existiam quando foi salvo pela última vez. Para imprimir uma apresentação de slides, podemos vir na opção Arquivo, Imprimir, e clicar na opção Imprimir após selecionar qual impressora vai efetuar a impressão. Podemos colocar um slide por página, ou então definir vários slides por página, dependendo de como a nossa apresentação precisa ser impressa, utilizando esta opção aqui. Nesta aula, nós aprendemos um pouco sobre outra ferramenta do Microsoft Office, o Microsoft PowerPoint, que é uma ferramenta que serve para a criação de slides. Então agora, ao final desta aula, nós podemos criar as nossas próprias apresentações com muita facilidade.